Bom dia, Escola Erem Protásio Soares de Souza. Sou o professor Marlon e vou trabalhar com vocês a classificação periódica dos elementos. Então, o estudo de hoje para as EJAs 1A e B será direcionado à tabela periódica. Vamos conhecer os principais elementos e a importância de cada um e sua posição dentro da tabela periódica. Tabela periódica. Muitas propriedades físicas e químicas dos elementos são funções periódicas de seus números atômicos. Os elementos estão dispostos em ordem crescente de seus números atômicos, arrumados em 7 linhas. Então, essa classificação ela é dada principalmente pelo valor atômico, que vai estar localizado na ordem em 7 linhas. Essas 7 linhas elas serão horizontais, que são por períodos, e em 18. Então elas são separadas por linhas horizontais, períodos e em 18 colunas verticais. Grupos, né? Os átomos dos elementos de um mesmo período têm mesmo número de camadas eletrônicas, que coincide com o número de período. Então a gente sabe que a tabela periódica ela tem a sua classificação pelo principal valor atômico, que é o número que faz pelas 7 linhas horizontais. Então são 18 grupos, que são de colunas verticais, e esses átomos de elementos estão no mesmo número de camadas eletrônicas, que coincide com o mesmo número de período. Então aqui a gente já observa a ordem crescente de número atômico, que essa ordem crescente ela vem pela parte horizontal. Então ela vai da família 1 até a família 18. Então ela prossegue assim, da família 1 até a família 18. Então aí são a ordem crescente pelos números atômicos, que são do 1 ao 18. Então, minha gente, se você observar aqui, ó, a partir do hidrogênio, que tem o lítio, aí tem o sódio, aí tem o K, né, que é o potássio. Essa família aqui, ela é conhecida como metais alcalinos. Então aqui na vertical, ó, metais alcalinos. Essa família aqui, ó, que é o berílio, o magnésio e o cálcio, ela é a família dos metais alcalinos terrosos. Essa classificação dos elementos. De acordo com sua configuração eletrônica, série química, elementos representativos ou normais, elementos de transição e gases nobres. Então aqui a gente vai trabalhar e conhecer esses 3 tipos de elementos da tabela periódica. E os elementos de transição, foi o que eu falei a vocês, que eles possuem uma boa condução elétrica. Ele pode ser simples ou externa, e também elemento de transição interna. O caso dos gases nobres, ele tem esse nome nobre porque todo elemento, para obter uma estabilidade, ele tem que ter uma soma de 8 elétrons juntando com outros elementos. Um exemplo, a água, o oxigênio ele termina na distribuição eletrônica em 6 elétrons. Então, para ele obter 8, ele necessita de 2 elementos. Então a gente colocou o hidrogênio, que seria 2 hidrogênios. Formaria uma molécula que era chamada de H2, porque é 2 hidrogênio, H2O. Então os gases nobres não. São elementos que no final da distribuição ou eles terminam em 2
na distribuição eletrônica no final da última camada ou em 8. Então geralmente esses elementos aí já são todos, né, classificados como elementos nobres que não necessita de outros elementos para obter sua estabilidade. Então esses elementos que são os gases nobres, eles se encontram no final da tabela periódica, que é a família 18. Na vertical, todos eles são elementos gases nobres. Então vamos lá, minha gente. De acordo com as suas propriedades físicas, a tabela periódica ela é classificada como metais, que são os elementos que possuem uma boa condutibilidade elétrica, né? Que eles é o caso do cobre, né? Do bronze, né? O ouro, a prata, todos esses elementos, quanto mais o elemento for raro e caro, ele possui uma boa condutibilidade elétrica. E são também classificados como semimetais. Os semimetais podem ser chamados também de elementos que são metais, mas não possuem uma condutibilidade elétrica como metais verdadeiros, que é o caso dos de transição. Os ametais ou os metais que são os ametais ou não metais. Os não metais, eles são chamados como covalentes, materiais covalentes, que são aqueles que não possuem corrente elétrica, mas lembrando que todo elemento existente na Terra, ele tem sua energia, ele tem sua força, tem sua carga elétrica, mas quando ele está fora do contexto de circuito de carga elétrica direta, a gente vai englobar aí os materiais como semimetais e metais. E os ametais a gente tem como exemplo aí o alumínio. O alumínio é um ametal porque sua resistência elétrica ela não é tão boa como a de um fio de cobre. O alumínio, ele quando recebe uma carga elétrica forte, ele se parte. Então ele é considerado como um ametal, que faz parte do grupo dos ametais. Essa família dos ametais, ela está dentro da família do grupo dos elementos 13 a 17. Então ali entre o 13 e 14, na linha vertical, você vai encontrar alguns elementos ametais, que são os elementos que estão no grupo de não metais. Então eles estão lá. Agora tem material que não tem a boa condutibilidade elétrica e é um metal que é considerado como ametal. E os gases nobres, como a gente já falou no começo, que são elementos que possuem uma boa estabilidade, né? Ele já tem sua distribuição de carga bem definida e no final sempre termina com 2, que é o número necessário para se estabilizar também, que é a regra, e também o valor de 8 no final da carga elétrica. O hidrogênio é um elemento que todo mundo tem sua dúvida em relação a ele. Por quê? Porque o hidrogênio é um gás. Então, esse elemento, ele é um elemento considerado à parte por ter um comportamento único. Você vai encontrar esse elemento aí acima da família dos metais alcalinos. Então, muita gente pensa que ele faz parte do grupo dos metais alcalinos, mas não, ele está sobreposto lá para sua identificação como elemento número 1. Então ele é um elemento considerado à parte por ter um comportamento único. A classificação dos elementos ela pode ser representada na tabela pela seguinte forma: elementos de transição externa. Então aqui são os elementos semimetais, o que eu falei a vocês
que é da família 3A, que é do grupo 13. Então aqui faz parte do grupo de semimetais. E os metais, que é a família dos elementos que começa desde o elemento 3. Olha aqui, ó, observa aqui na horizontal, 3 até a família 12. Então esses aqui não são semimetais, eles são elementos de transição. Então esses elementos de transição, eles são considerados os verdadeiros metais aqui, ó, para vocês observarem. Então semimetais, ele está fora dessa tabela aqui, ó, do 1 ao 13, ao 12 no caso. Se você observar direitinho aqui, aí tem aqui, ó, classificado não metais. Observa aqui essa ordem. Aqui, ó, a família do grupo 14. Tá vendo aqui, ó, ela descendo aqui nessa linha. Esses aqui são os não metais. Então essa região aqui, ó, até o 17, ou seja, descendo aqui, ó, que essa parte aqui de semimetais está o boro, o silício, o astácio, todos esses aqui, ó. Então esses elementos aqui já tá demarcados, são os semimetais. Já essa família aqui, ó, do 14, que está em claro, que você observa bem na tabela, são os elementos não metais. Então esses elementos não metais aqui também você pode encontrar em alguma tabela como elementos covalentes. Então covalentes porque eles não são elementos metálicos. Elementos representativos também são conhecidos como elementos normais, que são os elementos da família. Elementos representativos também são conhecidos como elementos normais, são os elementos da família A. E os gases apresentam subníveis de energia S ou P. Então S ou P faz parte de um grupo de distribuição eletrônica pelo diagrama de Linus-Pauling. Então a gente ainda vai estudar sobre esse assunto para saber como é que faz a distribuição pelo diagrama. Então apresentam camadas internas com subníveis completos. O número da família a que pertence é igual ao número de elétrons da camada de valência, com exceção dos gases nobres, que é o caso aqui que ele tirou, por exemplo, o hélio. O hélio, ele é o primeiro elemento dos gases nobres, que apresenta 2 elétrons apenas. E por ele possuir 2 elementos, ele já está incluso no grupo de elementos que não necessitam de estabilidade na distribuição eletrônica. Então o hélio é uma exceção, que representa 2 elétrons apenas. Então, pessoal, essa aula aqui é o início, né, do estudo da tabela periódica. Espero que vocês tenham compreendido alguma coisa. E logo após a gente vai trabalhar na forma prática. Eu vou passar alguns exercícios para vocês.